Olá, eu sou Eduarda Zenf, estudante do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, e meu trabalho de pesquisa é sobre análise do uso de diferentes concentrações de manganês na cultura do alho. Eu tenho como orientador o professor Robinson Jardel Pires de Oliveira. O alho é uma cultura economicamente muito importante para o nosso país, o Brasil, né? Principalmente para as propriedades que praticam agricultura familiar. Visto que essas propriedades que estão no enquadramento da agricultura familiar, elas são responsáveis por cerca de 60% da produção dessa cultura. Apesar dessa cultura ela estar presente em quase todo o território brasileiro, as maiores escalas de produção ocorrem nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, sendo os estados de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Bahia responsáveis por cerca de 90% da produção nacional. Curiosamente, o Brasil ele é um dos países que mais consome alho no mundo, aproximando-se de uma média de consumo per capita de 1,5 kg por habitante ano. O manganês ele é um micronutriente encontrado em concentrações elevadas no solo, no entanto irregulares com o desenvolvimento da planta. Ele é muito importante, né, principalmente durante as fases de formação, desenvolvimento e maturação, porque ele participa de funções metabólicas vitais, como, por exemplo, a fotossíntese, o funcionamento dos cloroplastos, a produção de hormônios, a formação de lignina, entre outras funções enzimáticas, onde, quando ocorre deficiência dele, podem ser causadas alterações tanto a nível molecular quanto a nível celular. O principal sintoma da deficiência do manganês na planta do alho é a clorose internerval nas folhas mais jovens. A clorose internerval pode ser observada aqui na imagem ao lado. Ela é uma rede verde grossa sobre um fundo amarelado. Um dos fatores que contribui para essa deficiência é a frequente utilização dos fertilizantes acidificadores e a prática da calagem pelos agricultores, que, de um modo geral, são realizados de modo empírico e sem critério técnico nenhum adequado. Segundo o Manual de Adubação e Calagem da CQFS, que é a Comissão de Química e Fertilidade do Solo, para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina do ano de 2004, que é uma referência em termos de adubação para plantas para a região sul do Brasil, são inexistentes recomendações quanto à dose de manganês para a cultura do alho. Então, esse presente trabalho, ele justifica, né, e a procura de estabelecer uma recomendação para a principal classe de solos da região do Alto Vale do Itajaí, que são os cambissolos ápicos. Então, foi com o objetivo de avaliar a resposta da cultura do alho a diferentes doses de manganês, que implantou-se no dia 10 de julho de 2019, experimento na área de pesquisa da agronomia do IFC do Campus Rio do Sul, em blocos casualizados, com 3 tratamentos e 3 repetições, totalizando 9 parcelas experimentais, com 48 plantas por parcela, a população, sendo que as doses correspondentes aos tratamentos eram diferentes. Elas eram correspondentes a 0 kg por hectare, 17 kg por hectare e 34 kg por hectare. Todas essas doses foram dissolvidas em 3 litros d'água e aplicadas via solo. A variedade utilizada na pesquisa foi a variedade Ito. A aquisição dessas sementes foi realizada através da doação pelo engenheiro agrônomo Kaoru Antônio Haramoto, que atualmente reside na cidade de Curitibanos. Sobre a variedade Ito, ela é uma cultivar nobre de ciclo tardio, ou seja, o ciclo dela varia entre 4 e 6 meses. O número de bulbilhos varia entre 7 e 10, o formato do bulbo é redondo e a exigência de fotoperíodo e temperatura é alta. Ela é uma cultivar suscetível ao perfilhamento, que é o ato de emitir brotos nos estágios de desenvolvimento inicial da planta. Sobre a metodologia. Bom, 134 dias após o transplantio, foram avaliadas 10 plantas centrais das 48 plantas por parcela. Então, as demais foram consideradas bordaduras. Essa avaliação foi feita através da massa fresca de bulbo, em uma balança de precisão, o número de bulbilhos por bulbo e a massa seca de bulbo também é uma balança de precisão. É importante enfatizar que a massa seca de bulbo ela foi realizada após a secagem em uma estufa de circulação de ar forçado a 65 graus Celsius, após atingir peso constante. Todos esses dados foram anotados e monitorados em um caderno de campo. Os resultados obtidos para as variáveis fator bloco, tratamento, número de bulbilhos por bulbo, massa seca de bulbo, massa fresca de bulbo, não foram significativos. Então, constatando que o solo do local onde foi conduzido o experimento, ele era homogêneo. Para uma população de 240 mil plantas por hectare, a produtividade estimada foi de 8,4 toneladas, 9,34 toneladas e 9,1 toneladas de alho por hectare, respectivamente para os tratamentos de 0, 17 e 34 kg por hectare de manganês.
Segundo a caracterização morfológica de produtividade e rendimento comercial das cultivares de alho, do autor Rezende, do ano de 2013, para cultivarito, a produtividade estimada foi de 6,4 toneladas. Então, o presente trabalho ele obteve resultados superiores, no entanto, não significativos. Então, a ausência desses resultados para as variáveis biométricas avaliadas, massa seca de bulbo, massa fresca de bulbo e fator bloco, ela se deve ao fato do manganês ser um nutriente com respostas qualitativas e não quantitativas sobre a cultura. Isso pode ser explicado pelo fato desse micronutriente, o manganês, ele ser pouco móvel dentro da planta. Mesmo assim, os resultados obtidos para o número de bulbilhos e para a produtividade da cultura, eles estão dentro do preconizado para cultivar item em estudo. Muito obrigada pela atenção.